Lendas de Setarca, a Era Perdida. É uma história que vamos viver. Vivendo Setarca, vamos conhecer novos desafios, matar ou morrer. Ao lado de Garra, iremos vencer. Capítulo 7, Marca Misteriosa. É uma manhã nublada na Vila das Bruxas, mas esse não é um dia como todos os outros. E ainda por cima, hoje é o dia que Gá e Elia preparam o café da manhã rotineiro das bruxas. Porém, Gá simplesmente não consegue se concentrar direito em sua tarefa. Seu coração, sua mente, seu corpo estão cada um em um lugar diferente. Gá estava sovando uma quantidade bem considerável de massa, enquanto ainda está processando todos os acontecimentos recentes. Sua missão, a reunião, Dila, seu olho esverdeado, os últimos dias em que ela supostamente não esteve fazendo nada. Ela está tão distraída que está amassando a massa com brutalidade, quase quebrando a pedra da cozinha geral pelo excesso de força. Elia, que estava ao seu lado, tenta chamar sua atenção para dizer que não precisa usar tanta força. Até que ela perde a paciência e grita com sua amiga desfocada e começa a dizer que elas estão atrasadas e Elia não dará conta de fazer tudo sozinha. Gá se desculpa e tenta utilizar um encantamento de foco, mas até isso está dificultoso para ela. Desse momento em diante, a manhã dela segue normal e finalmente as bruxas se reúnem para o café da manhã. Após a sagrada refeição, Gá encontra um momento oportuno para despistar sua amiga para falar com as sábias. A bruxa vai até o templo de suas mestras e apenas sua mentora Louise se encontra lá. A jovem não poupa esforços para convencer sua mestra que ela precisa sair, pois não aguenta mais estar com tantas perguntas sem respostas. Ela explica que Dila está em estado de repouso crítico e por isso não responde mais aos chamados da bruxa no mundo místico, e diz que Tina não tem capacidade de lhe ajudar enquanto estiver amaldiçoado. E ela informa que desde que realizou seu ritual, existe outra criatura suplicando por sua presença em Fraica. E ela não aguenta mais ignorar. Logo de cara, sua mestra já concederia permissão, mas quando ouviu especificamente que seria em Fraica, ela diz que Gá está autorizado a ficar fora de suas obrigações a semana inteira e que suas tarefas seriam redistribuídas. A jovem bruxa agradeceu muito e saiu correndo da vila sem se despedir de Elia. Agora, finalmente longe do alcance de sua amiga, Gá conjura sua bela montaria de cavalo florido e segue pela Estrada da Verdade, semelhante ao dia em que foi encontrar Tina. Porém, agora sua rota será diferente. Dessa vez ela irá passar pelo Monte da Verdade e seguiria pela rota ao norte, que atravessaria até a encruzilhada que leva os viajantes até a planície Eudidar. Caminho esse que leva até Elquien e ao Reino Deslumbrante. Que por sinal, Gá ainda não tem noção disso, mas esse é o seu destino. Um belo reino ensolarado no meio de Fraica. A bruxa percorre seu caminho normalmente, que dessa vez, por ser mais tarde, está mais movimentado. Porém, não há nada suspeito ou alarmante acontecendo ao redor. A bruxa viaja uma boa parte do percurso. Ela segue a rota inteira pela Estrada do Monte, mas dessa vez passa pela Vila da Verdade, que lhe dá acesso à divisa entre Fraica e Ceânica relativamente rápido, já que Ceânica é uma nação bem pequena e ela está em alta velocidade. Em certo momento, ainda um pouco depois de passar pela divisa, Gá nota que já está entardecendo muito rápido. Ela para um pouco para analisar se compensa voltar até a Vila da Verdade para se hospedar por uma noite e continuar sua aventura no dia seguinte. Mas ela também pensa que não pode prolongar tanto essa aventura por conta da reunião, já que um dia antes ela precisaria estar no Reino Serafim. Enquanto estava muito dividida, uma nova possibilidade surgiu. Esse tempo todo, Gá esteve viajando normalmente sem esconder sua mana, o que significa que ela estava se guiando através da mana da fera sagrada em Fraica como se fosse uma bússola. Porém, em um mísero momento que poderia ter sido perdido, a bruxa nota um traço de magia arcana vindo da floresta na região central. Esse traço de magia sumiu de seu sensor abruptamente, o que deixa Gá preocupada se questionando se esse sinal poderia ser de uma fera arcana perdendo as forças. Sem pensar em consequências e possibilidades,
A bruxa muda sua rota imediatamente e vai para uma das regiões notavelmente mais perigosas do continente. A floresta central cobre por volta de 40% de todo o território de Cetarca. Morka e Fraica por si só têm quase 30% de seus respectivos territórios tomados pela floresta. Só de imaginar que uma fera arcana poderia estar sob ataque, seu corpo se estremece. É quase como se ela sentisse parte do sofrimento que Dila e Tina já vivenciaram no passado. Gá segue em alta velocidade, cavalgando em direção de onde havia sentido a fagulha de magia arcana, e ao adentrar no perímetro florestal e se aproximar rapidamente, a bruxa sente que ainda há um resquício de magia sumindo aos poucos, fazendo ela se locomover ainda mais rapidamente, sem pensar tanto sobre os obstáculos que eram diversas árvores, pedras enormes e possíveis criaturas sombrias. Mas nada disso a impediria. O desejo de seu coração era tão intenso de salvar a criatura, que é como se a floresta estivesse abrindo o caminho para Gá atravessá-la como uma flecha voando entre as árvores. Em dado momento de sua galopada, Gá vê de longe o grandioso Rio Santo, o maior rio do continente que atravessa 4 nações diferentes. Desse lugar também ela pôde sentir a fonte de magia arcana que ela perseguia se tornar cada vez mais fraca. Gá, ainda em alta velocidade, se aproxima do rio, pula estrategicamente sobre grandes rochas na beira do rio e de lá de cima dá um salto por cima do rio. E nesse exato momento, ainda no ar, Gá deixa de sentir a magia arcana através de seu encantamento sensorial. Simultaneamente, ela começa a cair de forma que ela não conseguiria atravessar por completo esse trecho do rio e cairia nele, mesmo já estando próximo do outro lado. Então, por instinto, ela pula de sua montaria usando-a como um impulso e utiliza um encantamento propulsor desfazendo sua magia de escolta e deixando cair na água apenas a pedra de conjuramento que fora utilizada para dar forma para a montaria. Em seguida, Gá cai diretamente no chão do outro lado. A bruxa fica levemente atordoada no chão, mas não liga para a dor e se levanta rapidamente, limpando sua roupa enquanto procura apenas com os olhos onde poderia estar a fera, até que de longe ela avista, na beira do rio, uma rocha gigantesca e 2 feras em cima dela. Gá fica curiosa com isso e decide se aproximar. Conforme a bruxa caminha naquela direção, ela nota que ali no alto existe um touro grande e forte ardendo em chamas, e ao redor de seu corpo, uma enorme serpente que buscava uma abertura para atacar o bovino aprisionado, e ela também estava queimando intensamente. Ao ficar próxima da rocha, Gá decide andar ao redor dela para ter uma visão melhor. Sua primeira observação é de que as criaturas não se incomodaram com sua presença, e ela nota que o fogo parecia estar saindo de dentro de seus corpos. Mas ao mesmo tempo, lhes causavam uma enorme agonia, e isso lhe deixou muito pensativa e apreensiva. Além de tudo isso, ela também notou que nenhuma das 2 criaturas emanava magia arcana, o que a fez se questionar também se tudo não passava de um engano ou delírio. Gá continuou andando ao redor da rocha até que notou um símbolo no corpo dos 2. E observando mais atentamente com uma magia de concentração, ela percebe que é uma marca feita de um fogo lilás com o formato do símbolo ômega. E só de ver essa marca de longe, sua visão fica turva e seu corpo se arrepia. Essa sensação ruim lhe lembrou do que sentiu antes de Tina nocauteá-la. E então ela supõe que isso poderia ser uma maldição. E só de pensar nisso, seu coração fica mais pesado e apreensivo, enquanto ela tenta se acalmar para lidar com cautela nessa situação. Enquanto Gá continuava apenas observando, as 2 criaturas travavam uma luta intensa, e conforme seus golpes aconteciam, as chamas se tornavam mais poderosas e seus gritos se tornavam mais agoniantes. Gá decide agir finalmente e se prepara para envolvê-los em cipós revestidos para imobilizá-los, enquanto arranjava mais tempo para pensar. A bruxa acumula uma grande quantidade de mana, abre seus braços e os estende em direção à pedra onde as criaturas estão batalhando. Porém, nesse exato momento em que seu foco está na pedra, ela sente um resquício de magia arcana vindo da região sul, de onde ela tinha acabado de vir. Rapidamente ela reúne suas mãos batendo uma palma e usa uma magia de visão amplificada, junta de uma pedra de conjuramento. Assim que seu encantamento é ativado,
ela busca alguma criatura naquela direção de onde estava vindo a magia arcana e vê de longe, no meio das árvores, olhando também em sua direção, um ser encapuzado. Ela não conseguiu identificar seu gênero ou raça, mas era provavelmente um mago renegado, que trajava uma capa roxa, possuía um cabelo vermelho intenso e era rodeado de uma aura estranha, que era levemente fraca e ao mesmo tempo extremamente agressiva. O mago renegado percebe que foi identificado mesmo estando de longe do local, arrumou seu capuz na tentativa de esconder o rosto, pulou no meio das árvores e sumiu sem deixar vestígios ou traços de magia. Mas Gá reparou que quando ele arrumou o capuz, sua mão esquerda emitia um brilho roxo semelhante ao da marca ômega que estava nas criaturas. Nesse momento ela percebe que seu primeiro pensamento estava correto. As criaturas na pedra não são seres de fogo, e por isso estão em tamanha agonia. E ligou ao fato de que essa marca poderia ser uma maldição. As maldições são magias antigas inigualáveis em questão de poder e de restrições. Não se sabe ao certo a origem de tais atrocidades, mas todas elas são proibidas em Setarca e são tão poderosas que normalmente apenas uma maldição é capaz de vencer outra. Gá tenta deixar isso para depois e volta seus pensamentos para as criaturas. A bruxa utiliza seu encantamento de foco e se prepara para continuar sua tarefa. Ela abre novamente seus braços e então se abaixa rapidamente tocando o solo com ambas as mãos. Sua mana é carregada pela terra e então ao redor da rocha surgem diversos cipós resistentes que começam a escalá-la, entrelaçando o mineral em alta velocidade. E então eles se envolvem aos poucos e se prendem aos corpos das criaturas, começando o seu processo de captura. Gá se levanta e aos poucos move seus braços, controlando o encantamento a longa distância e consegue, com muito custo, separar as duas criaturas que estavam se enforcando. Ela rapidamente começa a sentir uma ardência muito forte em seus braços, notando que essa maldição é tão poderosa que lhe queimava mesmo de longe. Em seguida, sem ter muitas alternativas em mente, ela apenas arremessa o touro e a serpente dentro do rio ao levantar os braços e fazer um movimento de queda até bater as duas palmas no chão novamente. O reflexo da bruxa se deu ao fato de que desde cedo ela foi ensinada de que o Rio Santo carrega esse nome por historicamente ser a fonte mais pura de água de Setarca, e sua força infinita carrega a capacidade de purificar absolutamente tudo que passa por ali. Com remorso e ao mesmo tempo com determinação, a bruxa permanece ajoelhada com as mãos tocando o solo, usando suas forças, deixando as criaturas submersas enquanto permanece ali. Ela mantinha os corpos imobilizados com sua mana. E então a bruxa ficou espantada como mesmo dentro da água, as chamas se mantinham fortes e crescentes, consumindo as feras que mal entendiam o que estava acontecendo. Não demorou muito para que a bruxa perdesse suas forças e acabasse eventualmente desfazendo os cipós por conta da exaustão. Porém, para sua tranquilidade, as chamas dentro do rio já estavam bem contidas pelo tempo que eles passaram submersos. Gá permanece ajoelhada e respira de uma forma ofegante, mas ainda assim mantinha-se concentrada no rio. Em poucos instantes, a cabeça do touro emerge parcialmente derretida. Essa cena por si só seria simplesmente chocante, mas o que mais surpreendeu a bruxa foi notar que sua pele e carne eram feitas de ferro. Logo em seguida, a serpente emerge e rasteja para fora d'água. E assim como um touro, em todas as suas feridas e queimaduras mostravam que seu corpo era inteiramente de ferro. Essa foi só sua primeira surpresa. Enquanto ela ainda estava ofegante, a bruxa notou algo estranho. Ela então volta sua visão para a pedra onde as feras batalhavam e percebe um princípio de incêndio muito irregular. A pedra gigante onde as criaturas batalhavam estava completamente tomada por chamas. E, mesmo sendo um objeto inanimado, até a pedra parecia estar agoniada por ser tomado pelo fogo da maldição. Gá nem percebe muito bem como isso ocorre, mas apenas por ter visto isso, ela realiza um movimento instintivo, provocado pelo desespero. A bruxa leva os seus braços na frente do rosto, como forma de cobrir e se defender das chamas. Mas quando ela faz esse humilde gesto, o rio se dobra em sua vontade e uma onda se forma dessa sagrada água doce
e engole de uma vez essa parte onde está o grande minério. Entretanto, a água acaba por também atingir Gá e as criaturas que estavam caídas pela exaustão. Essa quebra d'água acaba derrubando a bruxa, que é levada para mais próxima do rio, porém, mais importante do que isso, ela foi o suficiente para apagar por completo as chamas na pedra. Extremamente exausta por conta dessa situação, Gá permanece deitada no mato molhado, apenas observando a pedra. Ela não entende se o que ela vê agora é real ou se é uma ilusão, mas a pedra começa a se rachar e se parte em 3 pedaços que caem cada uma para uma direção diferente, causando um pequeno tremor no chão. De dentro delas, ela vê um núcleo brilhante, como se fosse composto por gemas preciosas e ao mesmo tempo possuem um brilho flamejante, cada pedaço com um núcleo de uma cor diferente. Um núcleo branco, um núcleo dourado e um núcleo prateado. Enquanto via tudo isso acontecendo, o touro e a serpente se levantam e lentamente vão até o corpo de Gá, e ambos deitam próximos da bruxa. O touro encosta sua cabeça nas pernas de Gá, que está deitado em posição fetal, e a serpente se enrola próxima de seus braços. Enquanto viu isso, a bruxa estendeu seu braço e tocou no corpo da serpente. E mesmo não sendo especialista nesse tipo de encantamento sensorial, ela nota que eles precisamente eram da linhagem das rosas, assim como a jovem bruxa. Porém, agora eles emitem energia da linhagem das chamas. E então ela começa a teorizar de que, de fato, as duas criaturas deveriam ser feras arcanas. Mas toda a estrutura de seus corpos fora modificada com a maldição. Apesar de não ver mais resquícios do fogo, as feras permanecem com as marcas e novamente a bruxa olha para a pedra e nota que cada pedaço caído também possui uma marca ômega em seu núcleo. A bruxa passa a mão sobre o corpo da serpente e nota que partes dele ainda estão compostas por sua carne, enquanto outras partes mais afetadas agora são de ferro. E ao associar mentalmente tal agonia da criatura amaldiçoada com o que Tina vivenciou no passado, sua mão começou a emitir um brilho verde da cor da mana de Dila, que aos poucos cura e fecha algumas das feridas da serpente. Uma lágrima escorre de seu rosto ao sentir o sofrimento das criaturas. Após tratar da serpente, ela se aproxima melhor do touro manso e a serpente lhe acompanha. Gá senta próxima da cabeça do bovino, que se apoia em seu colo, e a serpente se enrola em sua frente, ficando sobre sua perna. Nesse momento ela divide o encantamento verde ainda desconhecido e começa a curar os dois simultaneamente. Enquanto ela estava sentada cuidando das feras, a bruxa nota que as pedras estão tomando novas formas e eles repentinamente reencarnam como golems elementais, o que leva Gá a crer que as criaturas estavam aos poucos se fundindo com a pedra e se tornariam um grande elemental de fogo. Depois de ganharem forma e vida, os golems começam a se aproximar de Gá. Porém, ela não se assusta com isso. Pelo contrário, ela amplia mais e mais o alcance de seu encantamento, como se estivesse se tornando um sol verde para essas criaturas inocentes. Enquanto recebiam uma fração do encantamento de Gá, os golems se sentam ao redor da bruxa e nesse momento ela conjura o reflexo do verdadeiro para se comunicar com eles simultaneamente. A bruxa fala com todos em conjunto, dizendo que os 5 estão sofrendo da mesma maldição, tendo seus corpos transformados em ferro e emitindo calor e chamas intensas. Por isso ela pede para que eles se unam e passem a proteger uns aos outros. Ela então os batiza, chamando-os de feras derretidas, por conta de suas propriedades únicas. Essa pode não ser a aventura mais perigosa e emocionante de Gá, mas foi ali que ela percebeu que de fato um grande mal estava atrás das feras arcanas. Sua hipótese era de que a marca ômega drenou toda a magia arcana deles e lhes deixou apenas o sofrimento em seus corpos. Um certo momento se passa e Gá tenta se levantar para se despedir de seus novos amigos, mas ela acaba caindo no chão de exaustão. Um dos golems, agora batizado de Vida, aquele que possui um núcleo branco, lhe agarrou e colocou-a junto das outras 2 feras derretidas adormecidas, e assim os 3 golems ficaram sentados de guarda, vigiando os que estão de repouso. Esse capítulo poderia ter apenas esse final feliz para esta noite, mas sem o clã dos derretidos ou Gá notarem, uma enorme neblina roxa se aproxima,
e aos poucos toma conta de todo o local. Nós descobriremos mais sobre esse fenômeno no próximo capítulo. Até a próxima! Idealização, roteiro, narração, edição e músicas por Isaías Júnior. Efeitos sonoros de Saber, voz na abertura e encerramento de Lucas Santos.